E aí, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos estudar agora um pouquinho sobre idealismo, vem da filosofia. Essa é uma filosofia que vem de um alemão, George W. F. Hegel, entendeu? E a gente, para falar desse idealismo, a gente tem que falar muito sobre ele. Primeiro, a realidade é um processo histórico dentro dessa filosofia. A filosofia de Hegel é considerada o último sistema filosófico da pesquisa. Por quê? Porque ele vem trazer um processo de racionalidade para essa filosofia. Ocupou uma posição dominante na filosofia alemã por muitas décadas, porque ele foi um dos principais pensadores nesse campo do idealismo. Ele trazia a ideia de que o sujeito ele tinha que ser conhecido por si só, que ele não poderia ter interferência. Por exemplo, uma árvore é uma árvore e ponto. Uma árvore, ela é a natureza dela é ser árvore, então ela por si só já é uma árvore. Um animal, a natureza dele é ser animal, ele por si só já é um animal. Isso é uma parte idealista. Estou usando o livro de vocês, então eu vou estar marcando aqui no vídeo e para vocês estarem marcando aí também. Acredito que todos já estejam com o livro, né? Então, no primeiro parágrafo, a gente pode marcar aqui, ó, tá vendo? O alcance da razão, que eu falei que ele é um processo idealista e ele é mais importante porque ele vem para um campo racional. Marquem aqui, ó, aqui. Além disso, o celular chamou aqui na mesa, gente. Além disso, diferencialmente de Aristóteles, Hegel não entendia a realidade como uma substância, mas como um movimento racional. Entendeu? Ele entendia como um movimento da racionalidade, da ação. Vamos lá. Aí a gente muda de página e vai conversar. Hegel vem trabalhar o idealismo de várias formas. O primeiro é o espírito absoluto. O que seria o espírito absoluto para Hegel? Hegel entendia que a realidade, fundamentalmente, como algo, como algo não material, mas sim algo, uma substância interna, entendeu? Tipo assim, você não identifica a planta, a substância dela já é aquela de que ali já tem toda aquela aparência, e é tipo isso, já é algo fixo, entendeu? Acredito que a realidade é um produto da evolução universal e racional. Tipo assim, a gente classificou a planta como uma árvore como sendo uma árvore, então ela vai morrer árvore e ali é aquela substância dela. Seria bacana se todos nós fôssemos assim, é isso que ele veio falar. Conforme existe a cada época, alguns espíritos são usados como avatares da razão universal, que pretende direcionar a existência em determinado sentido. O que Hegel vai falar sobre esse idealismo nesse determinado sentido? Aí ele vem para a parte humana. O ser humano ele é um processo de evolução, certo? A gente está em evolução. Então, como que eu vou ter a minha substância sempre a mesma? Como que eu vou manter ela fixa sempre no mesmo? Não tem como. Então, Hegel vem falar que esse seria um espírito absoluto, entendeu? De dominação. E com essa posição desse espírito, pode ser observado um desenvolvimento dos processos históricos, como que a gente veio nesse constante crescimento. Como que o humano, a gente como ser humano, está sempre, a gente tem a fase adolescente age de um jeito, na fase adulta age de outro, e é isso que ele vem questionar. Mas isso é funcional dentro da nossa realidade? E Hegel entende a realidade como um espírito, e não como apenas a substância, mas também como sujeito. Ele vem trazer, por exemplo, eu sou real. Sim, vocês lembram que eu falei que a único ser existente é humano? Então eu posso dizer que o único processo real seria o humano. Então é isso que Hegel vai falar. Vamos marcar aqui no livro de vocês aqui. Para compreender o sistema filosófico de Hegel, conhecido como idealismo hegeliano, é necessário abordar o significado filosófico atribuído ao conceito de dialética, ao conceito da conversa, do entendimento. Não tem como você determinar a funcionalidade do certo e do errado, entendeu? E também ele utiliza esse termo, todo esse parágrafo, tá? Ele também utiliza esse termo referindo ao movimento do pensamento, que seria também um movimento da constituição da realidade, marcando pela contradição e dividido em três momentos: a tese, a antitese e a síntese.
O que seria? A tese seria a ideia, a antitese seria por que eu estou construindo aquela ideia, e a síntese seria a negação daquela ideia, o questionamento. Então a gente vai viver esse ciclo, a gente cria a ideia, a gente entende o motivo e a gente questiona, entendeu? É isso que Hegel vem falar, para que a gente chegue no processo de idealismo. E aí, dentro desse idealismo de Hegel, a gente vem discutir também, aqui, ó, aqui. Ele vem explicar a história do movimento dialético no pensamento de Hegel. Entendia que esse espírito dividia em três espíritos. Seria o espírito subjetivo, o espírito objetivo e o absoluto. O subjetivo é um movimento em que o espírito se reconhece como natureza, formando a consciência do indivíduo. Eu me reconheço como homem. Então, esse é o meu subjetivo, é o meu espírito subjetivo. O objetivo, o espírito objetivo, o movimento em que o espírito se reconhece como cultural, gerando as instituições moral e direito. E eu, como homem, eu tomo as decisões, eu determino certo ou errado, eu crio a consciência, lembrando que isso é sempre em cima do processo ético e moral, lembrando que isso é sempre em cima do processo ético e moral. Então eu crio o ambiente que eu vou viver. E o espírito absoluto, movimento em que o espírito se reconhece como arte, religião e filosofia. Sou um ser pensante, por isso que eu sou dividido assim. A natureza, como planta, animais, não sei o quê, não entra nessa divisão de espírito, porque ela se encaixa em um só. O humano é o único que vai se adentrar nos três, tá? Então marquem isso aí no texto. E aqui, a última marcação. O idealismo hegeliano teve influência sobre os correntes filosóficas posteriores, mas também recebeu críticas importantes, entre elas que poderia contribuir para legitimar a injustiça, colonialismo, dominação de um povo sobre outros, em nome da ideia de progresso e rumo absoluto. Por quê? A partir do momento que você começa a se firmar em cima disso, você começa a tomar decisões. Se você encontra uma pessoa meio perdida, você começa a decidir sobre ela também. Então você vira o processo, o espírito subjetivo dessa pessoa, entendeu? E não ela por si só. Atividadezinha, para ler e refletir. Vamos ler o texto, a dialética dos princípios nacionais e responder essa primeira perguntinha, tá? Tudo que tiver que falar, só essa pergunta que vocês vão responder. Tudo que tiver que falar que relacione a colega, que discuta com o colega, não vai, vocês vão ter que fazer por si só. Não tem como a gente estar discutindo com o colega, mas o Ulisses está no chat da escola, na escola web, às quinta-feiras. Eu posto essa aula às 7 horas da manhã, igual a Ana Lúcia pediu, e a quinta-feira aí eu tô lá de 7 a meio-dia para a gente conversar sobre isso. Qualquer dúvida sobre idealismo, sobre o que vocês tiverem, vocês me mandem lá e eu vou estar respondendo para vocês, tá? O WhatsApp, rede social também é disponível, vocês sabem disso, alguns já conversam comigo. É só a gente conversar, eu respondo dentro da medida do possível. Tranquilo? Estou morrendo de saudade, espero vocês que isso passe logo para a gente se ver, para a gente conversar na sala. Terceirão é uma época muito importante, uma época muito bacana. É a interação, é o começo de uma nova estrutura acadêmica. E vocês fazem falta e eu estou sentindo muita falta de vocês, tá? Foi muito bom falar com vocês.